Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de Cálculo 3. O vídeo de hoje é um vídeo sobre teoria e sobre o fluxo de um campo no plano. O que a gente vai falar hoje tem uma motivação muito da matemática aplicada e com isso a gente vai definir um tipo diferente um pouquinho de integral de linha que vai ser muito importante para o teorema da divergência. Bom, então eu quero começar com o seguinte, alguns ingredientes aqui. A gente tem uma curva C, que é fechada, simples, suave por partes e orientada no sentido anti-horário. Então uma curva C igual a essa aqui, ó, fechada, ok? Simples, com essas hipóteses aí. Ok? A gente tem uma região D, que é a região limitada por C, então essa região aqui. Ok? E a gente tem V, um campo de velocidades de um fluido. Então suponha que tem um fluido escoando aqui no plano, né? Então em todo ponto você tem a velocidade do fluido, certo? Ali ele está escoando naquela direção, aqui ele está escoando nessa, tudo bem? Então em cada ponto você tem um campo de velocidades, é como se fosse um fluido escoando no plano. E o fluido tem uma densidade ρ, uma densidade superficial, que a gente está desprezando a espessura ou a altura, certo? Então a densidade é massa sobre área, ok? E seja também n o vetor normal da curva, ok? Apontando para fora da região. Então em todo ponto aqui você tem um vetor normal. Okay? Então a gente quer saber o seguinte: qual é a massa do fluido que sai da região D ao longo do tempo? Ok? Então, ao longo do tempo, pode ser que esteja entrando o fluido nessa região por aqui, pode ser que esteja saindo aqui, ok? Então, qual que é a variação líquida da massa de fluido dentro da região D? Tudo bem? Essa é a pergunta. A curva C é uma curva abstrata, ela não impede, ok, o movimento do fluido. Imagina um rio correndo e você tem uma região cercada por uma rede dentro desse rio. A rede não impede a água de passar, certo? Através dela, certo? Você só está querendo contabilizar qual que é o escoamento ali dentro da região limitada pela curva, tudo bem? Então, para isso, ó, vamos focar aqui nessa parte aqui da figura. A gente vai fazer aquele mesmo esquema, olhar perto de um ponto o que acontece e depois somar o que acontece em todos os pontos. Então aqui, ó, você tem um ponto P aqui, ok? Esse ponto P é um ponto na curva e a gente vai olhar o quanto de fluido está escoando nesse ponto aqui. Ou seja, a gente faz uma abertura ds, onde ds é o elemento de infinitesimal de curva, certo? Em torno do ponto P. Então, o quanto de fluido passar aqui nesse ds é o quanto vai passar nesse ponto P. Depois a gente vai somar nos outros pontos da curva, tá claro? Então, vamos pegar aqui, ó. Nesse ponto P aqui, você tem um vetor v de P, ok? Ou seja, a velocidade do fluido calculada nesse ponto. Então, as partículas de fluido nesse segmento aqui tem uma velocidade aproximada por v de P. Então, depois de um intervalo de tempo dt, onde que elas estarão, essas partículas do segmento ds aqui? Bom, se elas têm velocidade v e o tempo que vai passar é um tempo dt, elas vão sofrer um deslocamento v dt. Deslocamento é velocidade vezes tempo. Então, todas as partículas que estão aqui no instante inicial vão estar aqui no instante seguinte. A gente está aproximando a velocidade nos pontos aqui pela velocidade no ponto P, porque o ds é muito pequeno e a velocidade é contínua, ok? Tá claro? Agora, então, se esses caras daqui vão estar aqui, a gente pode desenhar um paralelogramo, ok? E esse paralelogramo aqui é exatamente uma área que vai sair da região D no instante
dt, tá claro? Ou seja, esses caras aqui, no instante inicial, eles estão dentro da região D, certo? Depois de um instante dt, como eles vão se deslocar nessa direção do VDT, certo? Depois de um instante dt, essa área aqui vai se mover, certo? E depois de um instante dt, ela vai estar aqui. Então, esse dA aqui é exatamente a área que está saindo, que sai do fluido após o instante dt. Tudo bem? Então, a gente quer achar essa área aqui, ok? Ora, se você olhar assim, ó, você tem uma base aqui, certo? E você tem uma altura aqui dl, ok? Que faz 90 graus aqui. Então, a área aqui é base, que é o ds, vezes a altura. Você tem a área de um paralelogramo, né? A área do paralelogramo é a área da base vezes a altura. Então, a gente precisa achar o dl, porque a área é base vezes a altura. Agora, quem que é o dl? O dl é essa altura aqui, ok? Observa que aqui, olha, você tem VDT, é esse vetor aqui, e esse vetor você tem uma componente tangencial aqui, ó, tá certo? Ou seja, uma componente que é tangente à curva e uma componente que é normal. Então, essa componente aqui que vai dar a altura. Tudo bem? Quem que é essa componente aqui? Essa componente, infelizmente o meu vetor normal aqui parece que está exatamente do tamanho da componente. Vou desenhar ele assim. Esse aqui é o vetor normal, em verde. Tá claro? Eu quero saber a componente do vetor VDT nessa direção normal aqui. Que essa componente vai ser o DL. Tá claro? Esse N aqui, ó, é o normal unitário calculado em P. Tá? Ele tem norma 1, normal unitário. Então, quando eu tomo o produto escalar de VDT com N, ok? Aqui, ó, produto escalar de VDT com N é exatamente esse DL aqui, ó, VDT, produto escalar com N. Como esse N aqui é unitário, isso aqui é verdade. É a projeção, o DL é a projeção de VDT na direção de N. Ok? E essa projeção é dada por esse produto escalar aqui, quando o vetor N é unitário. Então, a área vai ser ds vezes VDT escalar N, ok? Então, essa é a área de fluido. Agora eu quero saber qual é a massa de fluido que sai, ou seja, não em termos de área, mas em termos de massa. Bom, a gente sabe que a massa é densidade vezes área, ok? Embora as densidades aqui sejam diferentes da densidade no ponto P, como a densidade é uma função contínua e como tudo isso aqui é muito próximo, certo? Isso aqui é infinitesimal, a densidade no ponto P aproxima a densidade em volta. Então, a massa que vai sair da região após um intervalo de tempo dt é a densidade vezes a área, tá claro? Então, a massa que vai sair é a densidade vezes a área, que eu vou escrever assim, V escalar N ds dt, tá claro? Então, o dm é a quantidade de fluido em massa de fluido que sai da região D através desse ponto aqui, como se você tivesse aberto só esse pontinho aqui. Depois você vai pegar num ponto aqui, vai fazer a mesma coisa, tá claro? Num ponto aqui, vai fazer a mesma coisa, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai somar os elementos de massa que estão saindo ao longo de toda a curva. Então, isso aqui você lê soma de todas as massas que estão saindo de D pela curva C, que é a borda de D, tá claro? Ora, quem que é o dm? O dm é ρ, mas não mais de P, né? Porque o P era esse ponto fixado. Agora é um ρ de xy, onde xy é um ponto que varia na curva. Vezes V escalar em N ds dt.
Tá claro? Então isso aqui é a quantidade de massa que sai após um tempo dt. Se você dividir isso aqui por dt, eu passo o dt para cá, você tem integral na curva C de ρ de xy v escalar n ds. Tá claro? Essa aqui é a taxa de escoamento, ou vazão, ou fluxo do fluido atravessando C. Ok? Qual que é a unidade dessa integral aqui? A unidade de densidade é massa sobre área. A unidade de velocidade é comprimento sobre tempo. N não tem unidade, é só um vetor normal unitário. ds, a unidade de ds é comprimento. Então, comprimento vezes comprimento tem unidade de área. A gente tem aqui a unidade é massa sobre tempo. Tá claro? Então, essa integral te fala, certo? Baseado na densidade no fluido, na velocidade do fluido, no vetor normal da curva, ela te fala qual que é a vazão do fluido, né, em massa por unidade de tempo, que está saindo da região D. Por que esse produto escalar apareceu aqui? Por causa dessa projeção. Observe que quando que esse produto escalar é zero? Quando V escalar N é zero, se somente se V é perpendicular a N. Ou seja, aqui está o vetor normal, por exemplo. Certo? Quando que o V vai ser perpendicular a N? Quando o V for tangente. Suponha que o V está aqui. Então, aqui o que está acontecendo com o fluido? As partículas estão sendo levadas daqui para cá, daqui para cá. Elas estão caminhando ali na beirada da região, sem entrar, sem sair da região. Então, quando isso aqui é zero, não tem vazão, tá claro? Se isso aqui for zero em todo ponto, ou seja, se o seu fluido está exatamente circulando em torno da curva, o fluxo aqui vai ser zero, ok? Então não vai estar saindo nada, é simplesmente que sua curva ela está cercando uma região que a massa está se conservando ali dentro, tá claro? Ok. Então, com base nessa motivação física aqui, lá da dinâmica de fluidos, a gente vai definir uma integral agora que vai ser muito importante, e é uma integral que vai ser depois generalizada para o espaço, para o R3, que vai ser um dos tópicos principais da última parte do curso, que é cálculo vetorial em R3. Então a gente já está dando isso aqui em R2, exatamente para abrir já a mente de vocês perceberem as nuances aqui. Então qual que é a definição, né, que eu vou dar agora? Nas hipóteses acima, ou seja, da curva ser fechada simples, suave por partes, no sentido anti-horário, e D ser região limitada pela curva, a gente define o fluxo de um campo vetorial F através de uma curva C como sendo a integral de linha de F escalar N ds. Então essa aqui é uma integral de linha de primeira espécie, a princípio. Tá? Porque você tem um campo, calcula o produto escalar dele com o vetor normal à curva. Esse vetor normal à curva depende dos pontos x, y, certo? Porque a curva muda. Esse produto escalar aqui, você vai integrar com relação a ds, você vai ter o que a gente chama de fluxo de um campo através de uma curva. O que esse fluxo representa? Se F é um campo que é uma densidade de corrente, ou seja, é um produto de uma densidade vezes uma velocidade, então esse fluxo aqui representa a vazão em massa por unidade de tempo do fluido que está atravessando a curva. Tá claro? Mas isso aqui é uma definição agora matemática. Sempre que eu pedir fluxo, tem que ser calculada essa integral aqui. Ok? Ok. Então vamos ver agora como calcular essa integral, ok? Porque a gente não vai calcular ela com relação a ds, porque é um pouco chato de fazer esse cálculo aqui com relação a ds. Ok? Então, vamos olhar aqui, olha. Aqui a gente tem a curva C, tá? Eu só estou pegando um ponto aqui na curva, em torno do ponto. Então a curva é percorrida no sentido anti-horário, então nesse sentido aqui. Você tem um vetor tangente unitário, ok? Então T é o tangente unitário. Ele é tangente à curva, ele tem norma 1. Então ele é o vetor tangente, que é o R' de T, dividido
pela própria norma do R' de t. Que daí ele continua com essa direção tangente, mas agora tem norma 1. Em componentes, ele é o x' de t, y' de t, ok? Porque o R' é isso, dividido pela norma do R'. Então, esse aqui é o vetor tangente. Quem que é o vetor dr? O dr é o t ds. Não sei se vocês se lembram disso. Revisem lá, integral de linha de segunda espécie. Você precisa desse dr. Ele tem a mesma direção e sentido que o t, mas ele tem um comprimento, né? ds. Ok? Então dr está aqui. Agora, a gente tem um normal aqui, n. Normal unitário. Esse cara aqui. Ele é perpendicular ao vetor tangente e aponta para fora da curva, para fora da região D, ou seja, a região D está aqui. Então ele aponta para fora da região D e tem norma 1. Então a gente precisa arrumar um vetor que tenha perpendicular a T, possua norma 1 e aponte para fora e não para dentro. Porque você pode ter tanto esse normal unitário para cá, quanto esse normal unitário para cá, a gente quer aquele que aponta para fora. Ora, olhando aqui, olha, observe aqui, quem são vetores normais ao vetor tangente T? Bom, se a gente trocar essas componentes aqui e trocar o sinal de um delas, a gente tem um vetor normal. Quer ver? Ó? Olha esse n mais aqui, que é o y', vírgula, menos x'. Então eu troquei e multipliquei o x' por menos 1. Faz o produto escalar de n mais com o t. Fica y' x' menos x' y', 0. Olha o n menos, que eu troquei, mas multipliquei por menos o y'. Fica, o produto escalar fica y menos y' vezes x', mais x' vezes y', que dá 0 também. Então, esses caras aqui são normais ao vetor tangente, porque o produto escalar deles dá 0. Além disso, eles são unitários, porque a norma deles é 1, porque a norma desse cara aqui em cima é a norma do R' de t, então dividido pela norma do R' de t dá 1. Ok? Então, eles são normais, são unitários. Qual deles aponta para fora? Aí a gente precisa fazer um desenho. Vamos fazer um desenho no caso onde o x' é positivo e onde o y' é positivo. Certo? Ou seja, você tem o t aqui. O t, ele é um x', y', ds. Certo? Então, quando que ele é... Desculpa. Não tem esse ds aqui não. É dividido pelo ds, né? Porque o t é esse cara aqui. X', y' dividido... Esse cara aqui é o ds. Ok? Então, o t é o x', y' dividido pelo ds. Então, quando o x' é positivo, certo? Significa que a componente horizontal do t é essa aqui, positiva. Quando o y' é positivo, a componente vertical do t é positiva também. Então, tá aqui. Então, a curva, a região está à esquerda, o vetor normal vai ser aquele que aponta para a direita. Então, quando ele aponta para a direita, observa o seguinte, ele tem uma componente horizontal positiva, já a componente vertical dele é negativa. Tá claro? Então, quando x', y' é positivo, a primeira componente do normal tem que ser positiva. A primeira componente está aqui, ó, para a direita, é positiva. E a segunda componente é para baixo, é negativa. Então, qual dessas aqui que tem componente primeira positiva e segunda negativa? É esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui vai ser o n+. Esse cara que eu desenhei aqui, ó, vai ser o n-. Ele aponta para dentro da curva, mas eu estou apontando para fora. Ok? Então, n vai ser o n+. Que é esse cara aqui, y' menos x', dividido pela norma do R'. Então, aqui a gente vai trocar o nds por uma coisa mais simples. Quem que é o nds? O n é y' menos x' dividido pela norma de R'. E quem que é o ds? Não é norma de R' de t dt?
Então, norma de R' de t dt. Então, norma de R' cancela com norma de R' aqui. Fica y' menos x' dt. Ok? Agora, y' dt é o dy e o menos x' dt é o menos dx. Então, pessoal, se o dr ele é o tds e é o dx dy, ok? O dr ortogonal é exatamente o seguinte: ele tem a mesma direção e sentido que o vetor normal unitário, certo? Só que ele tem norma 1. Ele é o NDS. Então, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de dr ortogonal. Ok? Eu estou chamando esse cara aqui de dr com esse símbolo ortogonal aqui. E ele é calculado componente a componente como sendo dy menos dx. Então, você tem que dy menos dx. Então, observa que o dr é o tds e é dx dy. O dr ortogonal é o nds e é dy menos dx. Você troca aqui e multiplica uma por menos. Você multiplica a segunda por menos para preservar a questão de apontar para fora, quando a curva está orientada no sentido anti-horário. Tá claro? E a norma tanto do dr quanto do dr ortogonal, eles têm o mesmo comprimento, que é o ds. Tá claro? Só que um é tangente e o outro é ortogonal. Tá claro? Então, assim, o fluxo de f através de c, pela definição, é essa integral aqui, de f escalar nds. Mais o nds, a gente está trocando ele por dr ortogonal. Ok? E o dr ortogonal, a gente vai calcular da seguinte forma, né? Ele é calculado como sendo dy menos dx. Já calculei aqui uma vez, você não precisa mais calcular isso. Ok? Essa fórmula aqui é muito importante para você lembrar, porque dy menos dx. Então, quando você calcula essa integral aqui, como é que fica? F escalar dr ortogonal. Em vez de você calcular f escalar nds, você vai calcular f escalar dr ortogonal. Como dr ortogonal é dy dx, dy menos dx, esse escalar esse vai ficar pdy menos qdx. pdy menos qdx. Então, essa integral de linha aqui vira essa integral aqui, que é mais fácil de você calcular. Você só precisa parametrizar, achar o dy dx e substituir aqui. Tudo bem? Essa aqui é muito mais chata de calcular, porque você precisa calcular esse vetor normal unitário aqui, precisa calcular o ds, tá claro? Então aqui você já tem direto o que você precisa jogar na fórmula quando você for calcular um fluxo. Falar em fluxo é isso aqui por definição, que vem lá dessa modelagem. Mas para calcular, você calcula assim, tá? Lembre-se que o trabalho ou circulação ao longo de uma curva é a integral de linha de f escalar tds. É da componente tangente do campo. Então, quando você vai calcular a integral de linha de um campo, sua componente tangente, ou seja, f escalar dr, é o p dx mais qdy. Mas a componente ortogonal é o pdy menos qdx, tá claro? Você pode integrar um campo, então, tanto tomando o produto escalar dele com t e multiplicando por ds, ou seja, tomando o produto escalar com dr, que é o trabalho, que é componente tangente do campo, ou fazendo produto escalar com vetor normal vezes ds ou com dr ortogonal. Você vai estar calculando a componente ortogonal do campo. A componente tangente vai seguir a direção da curva. Então ela vai representar ou o trabalho que você deslocou nessa curva, a massa, ou a circulação do fluido naquela curva, que mede o quanto que o fluido está escoando ao longo daquela curva. Já essa integral é o fluxo através. Observe que aqui o adjetivo é ao longo, aqui é através. Ao longo é tangente, através é ortogonal, normal. Então você toma o produto escalar com normal a curva. E a forma mais simples de calcular é essa aqui. Tá claro, pessoal? Bom, então esse era um vídeo teórico com muitos conceitos. Eu espero que vocês guardem todos esses conceitos, exercitem e
aí na lista, ok? Porque esses conceitos aqui vão ser reproduzidos depois no espaço. Você vai ter uma superfície cercando uma região do espaço, você vai ter um fluido saindo dessa superfície, ok? Então esse aqui já é o piloto do cálculo vetorial em R3, ok? A gente vai aumentar em uma dimensão, vai ter algumas coisas diferentes aqui, mas a ideia é essa aqui, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.